A próxima experiência visa explicar o princípio de funcionamento dos eletroímãs. É sobre isso que vamos falar. Aliás, o Cláudio vai realizar experiências, né? Mas para a gente entender isso um pouco melhor, o Cláudio trouxe aqui um parafuso, né, feito de ferro. Esse é um material ferromagnético, como os ímãs, na verdade. Mas olha só, não acontece nada quando você aproxima esse material de outros objetos, né? A mesma coisa esse aqui também. Não acontece nada, né? Quer dizer, ele não atrai as moedas. Agora, existe uma diferença entre esses dois, né? Veja, aqui nós temos, né, uma bobina, essencialmente, né? E este não. Agora, o Cláudio vai demonstrar que, mediante a passagem de uma corrente elétrica por aqui, a corrente elétrica, ela gera um campo magnético. E esse campo magnético é capaz de magnetizar esse material ferromagnético. Na verdade, ele orienta, né, as regiões chamadas de domínios, que são muito pequenas no caso desses materiais, né? No caso de um ímã, não. Em geral, né, todo ele está magnetizado. Aqui não, são pequenas regiõezinhas, né, que são naturalmente magnetizadas, mas cada uma delas com uma orientação da magnetização diferente. O resultado é que você não percebe isto, né? De forma que o que faz a diferença é justamente a passagem de uma corrente que transforma, né, esse parafuso num ímã, mas em caráter temporário, né? Que a hora que você desligar aqui, acabou o ímã, não tem mais ímã, né? Então, estes ímãs são os eletroímãs, né, que se transformam em ímãs mediante a passagem de uma corrente elétrica. Então, vamos lá, Cláudio. Bom, então, antes de mais nada, vamos mostrar o efeito de um campo magnético, né, no material ferromagnético, como você falou. Aqui é um ímã permanente, né, é um ímã bem forte. Ele tem naturalmente já um campo magnético. Né? São dois polos, o polo norte e o polo sul, né? E o polo norte é onde saem as linhas do campo magnético, né? Então, o campo magnético ele sai do norte e vem parar aqui no sul. E dentro do ímã, do sul para o norte. Então, quer dizer, as linhas de campo magnético elas são sempre fechadas. Então, a influência desse campo, né, por exemplo, em materiais ferromagnéticos, né, assim como o níquel, né, o cobalto e o ferro, níquel, cobalto, né, são os materiais chamados ferromagnéticos. Eles são fortemente atraídos pelo ímã. Então, um ímã produz um campo magnético naturalmente. Naturalmente ele já tem, né? Não existe a necessidade de nada externo a ele, né? Para que ele se transforme num ímã, né? Isso. Então, nesse parafuso, por exemplo, né, ele atrai fortemente, né? Significa que ele é um material ferromagnético. Se fosse alumínio, cobre ou outro material, ele não teria essa atração forte. Né? Bom, agora a gente pode mostrar que a gente pode, então, transformar um parafuso que não é um ímã num ímã, né, usando uma corrente elétrica. Ou seja, nesse caso eu estou usando a corrente elétrica para gerar um ímã, né? Aí nós chamamos de eletroímã. Bom, aqui eu tenho um fio de cobre esmaltado. Esse fio de cobre ele tem uma pequena película, uma camada de esmalte isolante. Então eu posso enrolar ele em camadas sem que haja contato elétrico, né, entre uma camada e outra, né, o que é importante. Então, cada espira dessa, cada volta dessa é isolada uma da outra, né, por causa desse isolante, né, esse esmalte isolante. Aqui é um fio de cobre de menos de 1 milímetro e tem mais ou menos umas 50 voltas, umas 50 espiras. Ao passar uma corrente elétrica, a corrente elétrica em determinado sentido, ele vai gerar um campo magnético. Então, a gente pode até descobrir qual é a polaridade desse eletroímã, qual é o norte e qual é o sul. Basta a gente usar a regra da mão direita. Né? O dedão seria o sentido da corrente elétrica.
E os outros dedos seria o sentido do campo magnético. Aham. Então, se a corrente passa por aqui, o campo magnético vai ficar nesse sentido. Ok. Né? Aham, aham, Desse jeito. aham. E aqui, desse jeito, assim. Aham, aham. Bom, então vamos agora fazer acontecer a passagem de uma corrente Agora elétrica. você aqui. vai fazer passar uma corrente elétrica, né? Por meio de uma diferença de potencial. Gera um campo magnético e magnetiza o material. O né? material, Passa exatamente. a exibir um campo magnético Um agora, magnético, né? Isso. Eu ligo aqui um dos terminais aqui no negativo e outro terminal aqui no positivo. Então, a hora que você liga, né, rapidamente ele se torna um ímã. E ele pode atrair... Olha né, aí, as agora ele moedas passa a funcionar como um ímã. como um ímã. Como aquele ímã lá, não é isso? Exatamente. Antes da passagem, não atrai. E depois também, se Também. você retirar A a corrente, ele continua não atraindo, não é isso? Porque Isso. a magnetização não tem um caráter permanente, Permanente, né? isso, exatamente. É temporário. só enquanto dura a corrente elétrica. Corrente né? elétrica, isso. Então vamos de novo ligar aqui. Né? E quando eu desligo, ele para de atrair. Né? Então aqui eu ligo e aqui eu desligo. Então isso é uma coisa interessante, que você é capaz de montar um ímã que você pode ligar e desligar. Aham, ligar e desligar. E pode Ao inverter contrário. a polaridade. né? Isso, exatamente. Se Aham, eu é só inverter a o corrente, sentido da corrente. Isso, tá. exatamente. Aham, né? aham. Então, uma vantagem que você pode inverter a polaridade e pode desligar. Né? Então, essa é... Porque a gente vê esses eletroímãs, né, em grandes máquinas, né, levantando ferro velho, por exemplo, né? Sim, sim. Aí, para soltar o ferro velho, é só desligar, Desligar a né? corrente. É assim que se faz, né? Ok. Exatamente.